Ora, muito bem-vindos ao nosso Futebolografia, aquele podcast com vídeo que começou há umas semanas atrás com o episódio do Bobby Robson, em que puderam acompanhar a carreira de um treinador inglês que marcou muito pela positiva não só o futebol, mas também o desporto. E hoje vamos a outro tema aqui com o Francisco da Silva, autor do Fair Play também e de uma rúbrica muito especial que é o Futebol Popular, que vocês podem procurar diretamente no nosso site e que tem tido bastantes artigos sobre, o último deles foi sobre os homens do bigode do futebol português. Também fugiu um bocadinho ao futebol e foi à Fórmula 1 falar sobre Frank Williams, que é uma personagem inegável do mundo das velocidades dentro de um carro, principalmente na Fórmula 1, onde fez nome. E hoje vamos a outro tema. Francisco, espero que estejas bem, que tenhas passado os bons dias. Faça esta adivinha. O que é que uma coisa tem a ver com outra? Aqui, esta fotografia do Fair Play começa sempre com uma adivinha. O que é que uma Viúva Negra tem a ver com uma equipa de hóquei em gelo, neste caso de Moscovo, o Dinamo de Moscovo, que é uma das maiores da Europa? Antes de mais, obviamente, cumprimentar-te a ti, Francisco, Isaac, mas também a todos aqueles que nos estão a acompanhar nesta nova rúbrica, nesta nossa nova aventura, aproveitando aqui um bocadinho os desafios da quarentena para, de alguma forma, dar-nos a conhecer outros nomes e outras histórias. Seria difícil de conseguir, ao mesmo tempo, associar uma aranha com um hóquei no gelo. Mas é fácil, não é fácil, mas as pessoas que realmente têm um gostinho muito especial para aquele futebol mais popular de há 50, 60 anos atrás, dificilmente conseguem esquecer uma alcunha que durante muito tempo andou no futebol e que foi de Aranha Negra. E essa Aranha Negra que animou, que de certa forma admira o meio mundo do futebol. Aliás, é uma das maiores figuras do futebol europeu, soviético e mundial. E obviamente que estamos aqui a falar de Lev Yashin, dando aqui uma adenda mais pessoal. É um dos meus grandes ídolos de infância, não porque eu tenha vivido, mas porque eu ouvi ao longo de vários anos algumas histórias, algumas delas eu vou partilhar não sabendo ao certo se são verdadeiras ou não, acerca do mesmo. E porque, como eu, na minha infância, na minha adolescência, gostava de ser guarda-redes, esta figura, que vamos já desvendar o nome, que é Lev Yashin, teve uma grande preponderância. A preponderância essa, que se vocês, para fazermos assim uma comparação muito básica, da mesma forma que o Nuno Ribeiro utilizava nas costas o nome Nuno Gomes, em alusão ao seu grande ídolo de infância, Fernando Gomes, ou da mesma forma que o Maniche utilizava também nas costas o nome Maniche, em memória de um futebolista muito famoso que passou por Portugal. Eu, em algumas camisolas que tive, escrevia F. Ponto, obviamente pela inicial do meu primeiro nome, e o meu apelido era Yashin, exatamente por causa Oh, isso é que por é, hein? causa, exatamente, eu tenho pena de não ter aqui nesta casa onde estou agora as duas camisolas, no caso são duas camisolas que eu tenho, tenho mesmo pena de não estarem aqui, infelizmente por causa da quarentena não tenho essa possibilidade de mostrar, mas é uma das melhores recordações que eu tenho. Aliás, eu à terça-feira costumo ainda praticar desporto com alguns colegas e uso religiosamente essa camisola. Obviamente Muito que bom. muitos dos meus colegas gozam comigo, porque não sabem muitas vezes quem era o Yashin e quem era de facto, quem é aquele nome que eu tenho nas costas, mas é de facto um nome com muita história. E começando um bocadinho por uma história. Mas não respondeste a uma pergunta. Vais contar a O que é que história, tem? mas vais ter. Exatamente, vou Conta. contar a história e mostrar aqui em pano de fundo dois nomes muito importantes da história do Dinamo de Uhum. Moscou, como também tu falaste, que é, de um lado temos o nome que nós estamos a falar, Lev Yashin, e do outro temos Alexei Komic, que acaba por ser o grande mentor do Yashin, até porque Uhum. na fase inicial da carreira do Yashin, ele obviamente como estava ainda a subir alguns degraus na sua carreira, ele não era titular, ele era suplente de Komic,
que é também uma lenda do futebol soviético e que acaba por ser o grande mentor, até porque Komic acaba também por ficar famoso pela sua agilidade, pelos seus reflexos, pela forma destemida como se exibia dentro e fora até dos postes, e Komic acaba por ser a razão pela qual Yashin, numa fase ainda embrionária da sua carreira, onde ele ainda estava a fazer a transição para a equipa sénior de futebol, ele acaba por se aventurar no hóquei no gelo, que era também uma das suas paixões, e acaba inclusive por ganhar alguns títulos, pelo menos um, que é, ou pelo menos de forma oficiosa, acaba por ganhar uma taça da União Soviética de hóquei no gelo, ao serviço também Que era o campeonato, certo? Exatamente, ao serviço do Dinamo de Moscovo, e portanto aqui neste caso a transição entre o passado, que é Alexei Komic, e o presente e depois futuro, no caso da baliza do Dinamo de Moscovo, entregue a Lev Yashin, passa também pelo hóquei no gelo por causa desta transição que foi feita, gradual, até obviamente ao momento em que Lev Yashin despontou. E agarrou e nunca mais deixou de ser o número 1 da baliza do Dinamo, que acaba, e só antes de passar a palavra, acaba por ser a grande e a única paixão verdadeira, clubística obviamente, de Lev Yashin, que é um one-man club, ou seja, é mesmo um daqueles jogadores que nos dias de hoje é muito difícil de encontrarmos. Temos algumas lendas, como por exemplo o Francesco Totti, que mais recentemente acabaram por seguir um bocadinho o legado e a linha de Lev Yashin, mas de facto Lev Yashin nunca teve a fama, nem nunca teve o proveito financeiro que outras lendas do seu tempo, como Di Stefano e Puskás, tiveram, mas acabou também por ser uma das grandes figuras e uma das principais razões porque é que ainda hoje o futebol tem tantos seguidores ao longo do mundo, porque Yashin era um senhor dentro e fora das quatro linhas, mas já lá iremos, com alguns episódios. Muito bem. Claro que para os nossos leitores e agora visualizadores destes vídeos, e que é um também podcasts acima dos 30 e tais anos, 40, 50, sabem mais ou menos quem foi Yashin. Há uns que sabem muito bem e que já escreveram comentários em alguns artigos, ou mesmo na página do Facebook, sobre algumas lendas do futebol, Yashin incluído, mas as pessoas mais novas talvez não conheçam tão bem a lenda. Eu fazia-te uma pergunta que tu vais responder com a história toda de Yashin, mas o Yashin já fizeram na Rússia, fizeram um filme sobre ele, um filme que saiu também para a Europa, não sei se está no Netflix, mas conseguem facilmente encontrar na internet. O filme chama-se mesmo Lev Yashin, se não estou em erro, Glória de um guarda-redes ou Glória de um ídolo ou de um ícone. E eu perguntava-te, o Yashin merece assim de tal maneira um filme feito sobre ele, e livros e documentários e inclusive prémios que se dão a guarda-redes, tanto na FIFA como na Rússia? Merece, aliás, se estudássemos a história do futebol desde a sua gênese na China ou na Inglaterra, independentemente das teorias, não iríamos encontrar ninguém que tivesse representado tão bem e que fosse tão fundamental para a evolução da posição do guarda-redes como foi o Lev Yashin. O Lev Yashin, e nós iremos tocar em algumas singularidades do próprio, na forma de se vestir, por exemplo, até podemos já avançar com isso, que é, ele usava regularmente, ou quase maioritariamente, um uniforme totalmente negro, preto, obviamente daí que parte do nickname, do apelido de Aranha Negra, vem obviamente dele se exibir sempre na cor negra. Por outro lado, a aranha está relacionado com os seus reflexos, mas depois o Lev Yashin não era apenas isso. Nós hoje, só fazendo aqui uma contextualização com o presente, nós hoje estamos habituados a ver guarda-redes como, por exemplo, Manuel Neuer, ou mesmo até como o Ter Stegen, que jogam bem com os pés, que saem com bastante facilidade fora dos postos, aliás, ou até mesmo fora da grande área, sendo muitas vezes o primeiro elemento a iniciar o ataque da equipa, ou o contra-ataque da equipa, mas o Lev Yashin não foi o primeiro, até porque aqui teríamos que voltar ao século XIX, até aos finais do século XIX, onde um guarda-redes galês
seu nome Richmond Rose, acaba por ser o principal, digamos assim, mentor ou criador da ideia de que o guarda-redes podia sair fora dos postes e assim criar ou desta forma potenciar e influenciar positivamente a dinâmica da sua equipa. Expansão da equipa no campo, não é? Exatamente. Exatamente, ou seja, temos aqui o papel de um galês que muitas vezes acabamos por não lhe dar o devido valor, que é Richmond Rose, que até acaba por tem uma carreira interessante no final do século XIX, início do século XX, no futebol inglês, mas depois o Lev Yashin potencia ainda mais essa mesma lógica, esse mesmo legado do Richmond Rose. Não só porque também vivíamos um futebol diferente, com regras diferentes e mesmo, obviamente, com pensamentos táticos diferentes, mas porque o Yashin também tinha uma forma ainda mais agressiva, ainda mais expansiva de estar dentro das quatro linhas. Aliás, é fácil se nós corremos ao YouTube de vermos vários lances da forma destemida, como o Yashin saía fora dos postos, obviamente dentro da pequena área, mas também dentro da grande área, mas também a forma como ele não tinha receio em sair fora da grande área, o que na altura era uma grande inovação, o que na altura não era algo comum. Por exemplo, ele foi também um dos primeiros, não foi o primeiro, obviamente, até porque o primeiro guarda-redes a utilizar luvas está também muito associado com o legado do Richmond Rose, que rezam as crónicas que ele na altura, quando chovia, ainda no século XIX, quando chovia, costumava utilizar luvas brancas. Mas o Lev Yashin foi também um dos primeiros guarda-redes a tornar famosas, digamos assim, as luvas no futebol. Não foi o primeiro, mas foi se calhar o mais famoso de todos, ainda na década de 50. E portanto, para além desta componente do acessório, ou seja, das luvas, até podemos depois até mencionar do chapéu, que acaba por ser muito famoso. Aqui temos o Komic a utilizar um chapéu muito famoso, um soviético muito famoso, enquanto que o Yashin também costumava utilizar um chapéu, porque dizia ele, funcionava, ora aí está, costumava funcionar como talismã. Além desta questão acessória, extra futebol, o Yashin tinha também como é que eu ia dizer, esta forma de revolucionar a forma como os guarda-redes estavam e se dispunham no terreno. E obviamente que isto depois teve uma grande influência em vários nomes do futebol mundial, como Pelé, como Eusébio, como o próprio Garrincha, que depois viam o Yashin como um monstro, não só dentro, digamos assim, da sua área de influência, os postos, mas também fora, porque ele era bastante destemido e bastante ágil e rápido a sair fora da grande área. Diz-me Por uma outro coisa, lado, sim. o que é que vai ser o outro lado, mas acaba o outro lado e eu faço agora uma pergunta a seguir que tem a ver com esta fotografia. Por outro lado, que se calhar até o lado mais importante desta história, e eu irei mostrar, vou avançar um bocadinho na história, peço desculpa, mas é porque faz muito sentido esta fotografia. Eu vou avançar na história para demonstrar outro dos lados que acaba por tornar Yashin tão especial. Eu aqui estou a avançar já para o Mundial de 1966, onde de um lado temos Yashin, do outro temos Eusébio da Silva Ferreira. Se nós formos ao YouTube e procurarmos um momento em que o Eusébio acaba por conseguir marcar uma grande penalidade ao Lev Yashin, e já iremos falar do termo grande penalidade com o Lev Yashin, é de facto impressionante o fair play do Lev Yashin, mas também do Eusébio, no momento em que o Eusébio acaba por marcar o golo, e estamos aqui a falar é verdade que é a final que ninguém gosta de disputar, que é a final entre terceiro e quarto, mas o Eusébio fuzila completamente o Lev Yashin e mesmo assim eles quase que se abraçam, é ali um gesto de carinho entre os dois. E o Lev Yashin era muito disto, era muito um grande senhor dentro das quatro linhas, mas era sobretudo um senhor ainda maior fora das quatro linhas. E é isso que acaba depois por criar este legado, esta figura tão lendária e mítica do Lev Yashin. Estavas a falar sobre esse penalti que foi no ano de 1966, ou seja, naquela final que ninguém gosta de disputar, ou seja, de terceiro e quarto lugar, Mas exatamente.
Mas recuando Diz-me, quase 10 anos no tempo, em 58, fala-se, 56? Ok, ou fala-se, queres para 58? não, 58 o Mundial, fala-se daquilo que é considerado por alguns estudiosos do futebol como os 3 melhores minutos de sempre do futebol, que teve a ver com Pelé, Garrincha, Yashin e um herói improvável no lado do Brasil que marcou 2 gols. O Yashin, que nem foi o Pelé, que está na fotografia, como podem ver, e quem Uhum. está a rematar, o número 11, é o Anjo das Pernas Tortas, não é? Garrincha, que não marca o golo, apesar da bola parece que já está lá dentro. Não, não por acaso, recuando até 58, os mundiais acabam por ser algo ingratos para o Yashin. 58, tanto 58 como 62 são 2 mundiais bastante ingratos para o Yashin. Obviamente que estamos aqui a falar de alguém com uma qualidade estratosférica e, portanto, mesmo nos maus momentos, o seu nível é mesmo muito bom. Mas ele, 58 foi um Mundial estranho para o próprio, mas 62 ainda foi mais estranho. Eu sei que estou aqui a se calhar a ir buscar um lado mais sombrio da carreira do mesmo, mas no Mundial de 62 foi um Mundial muito complicado, onde o Yashin falava-se que o Yashin tinha algumas queixas físicas, algumas lesões que ele vinha acumulando, algumas dores, e no Mundial de 1962 o mesmo, aliás, eu julgo que a União Soviética cai nos quartos de final, e há inclusive várias personalidades do futebol que vaticinavam o fim da carreira do Yashin nessa altura. Até porque o Yashin tinha 33, sim, 33 anos, exatamente, fazendo as contas, uma vez que ele nasceu em Há uma coisa, há uma, 1929. há uma coisa importante para esta história, é que o Yashin nunca deixou de trabalhar, se não estou em erro, em fábricas onde ele trabalhava, se não estou em erro. E assim, e ele tem, ainda vamos recuar mais tempo, ainda vamos recuar mais, vamos recuar a 1941, ou seja, em plena Segunda Guerra Mundial, a carreira laboral, digamos assim, do Lev Yashin está associada a esse esforço de guerra soviético para superar e vencer a invasão nazi da Rússia ainda, e portanto o Lev Yashin ainda só com 12 anos, em pronto, 1941, acaba por, como estavas a dizer, fazer parte de uma unidade fabril, militar, e ajudar no esforço de guerra soviético. Portanto, ele começou cedo, depois obviamente que acabou por se tornar profissional, mas ele dizia que o próprio continuava a cultivar muitos dos seus hobbies e muitas das suas outras paixões, nomeadamente o hóquei no gelo, como já falamos antes. Mas tentando não perder a linha da tua pergunta, 1900, os mundiais de 58 e 62, antes do tal famigerado Mundial de 1966 que temos aqui na imagem, acabam por ser algo ingratos. E depois já iremos falar, até porque antes, ou no meio, digamos assim, desses 2 mundiais, temos como é que eu ia dizer, um troféu, ou primeiro, neste caso, o primeiro campeonato europeu ganho pela União Soviética. Aliás, onde Lev Yashin formava um quarteto fantástico, com, por exemplo, Ivanov, com Igor Neto, que na altura era o capitão, e portanto, e até com Ponedeljnik, portanto, acaba por ser um quarteto fantástico que acaba por como é que eu ia dizer, de alguma forma culminar como o pináculo, digamos assim, desta geração fantástica com a conquista do Campeonato Europeu de 1960. Onde, curiosamente, desculpa estar aqui a divagar um Não, bocadinho, não, não. Isaac, mas é interessante porque falaste do Mundial de 58 e eu peguei no Mundial de 52. No meio temos o Europeu de 1960, onde o tal quarteto fantástico capitaneado por Igor Neto vence a Jugoslávia e acaba por conquistar o primeiro título europeu para a União Soviética. Mas, curiosamente, o primeiro título internacional do Lev Yashin ocorreu 4 anos antes, ou seja, em 1956, nos Jogos Olímpicos realizados na Austrália. Curiosamente, desculpa pela repetição, a União Soviética defronta na final a Jugoslávia,
ou seja, a mesma seleção que 4 anos depois irá defrontar no tal europeu de 1960, e tanto em 1956 nos Jogos Olímpicos, como também em 1960 no Campeonato de Europa, a Rússia, de Yashin, mas também de Igor Neto e de Ivanov, acaba por superar a Jugoslávia e conseguir, por um lado, uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos realizados na Austrália, e depois, 4 anos depois, com a conquista do Europeu de 1956. Portanto, aproveitando a outra imagem icónica que tu tinhas, e que acaba obviamente exatamente, que acaba muitas vezes por alimentar o imaginário de muitos dos nossos tios e avós que felizmente viveram essa época, acabamos por obviamente enveredar para outros caminhos que nos levam a outras conquistas do Lev Yashin, que de facto é um grande nome e uma figura mítica do futebol soviético e mundial. E em relação ao que eu estava a falar dos 3 minutos inesquecíveis do futebol, vocês podem ver todo esse pequeno comentário. A FIFA tem mesmo uma espécie de resumo desse jogo, e em que te explicam porque é que são os 3 minutos fantásticos, ou os 3 minutos de milagre, porque tem a ver com a envolvência o envolvimento do Yashin, com o Garrincha, com o Pelé, com ali uma série de coisas que marcou o futebol na altura e que revolucionou, por assim dizer, o que seria os parâmetros. Francisco, já não falta muito para o nosso final de programa, temos aqui mais 4, 5 minutos no máximo. Para quem joga FIFA Ultimate Team, é uma das personagens que vocês podem adquirir nela. Pergunto se os 94 de rating estão corretos ou se devia ter próximos 99. Os 94 estão corretos se mais nenhum guarda-redes na história do FIFA tiver mais que 94. Se assim for, os 94 são corretos, porque é tudo uma questão de subjetividade dos critérios, mas de facto ser o guarda-redes com o melhor rating do FIFA, e a lenda que é, aliás, essa carta entre aspas mágica do FIFA, diz muito da forma mítica e icónica como o Yashin é visto pelos amantes do futebol. E quando o único guarda-redes até o dia de hoje, já tivemos Buffon, já tivemos Neuer, já tivemos Gordon Banks, já tivemos Peter Shilton, já tivemos Sepp Maier, Dinozof, quando neste caso o único guarda-redes na história do futebol a ganhar uma bola de ouro, neste caso obviamente atribuída na altura ainda pela France Football. Em que ano já agora, por favor? 1963. E o 63, a data do 63 eu vou pegar no 63 pela história que contei há pouco, ou seja, depois de 2 mundiais um bocadinho aquém do que seria esperado, 58 e 62, em que 62 colocam efetivamente muito em causa daquilo que era a carreira e até a forma e a qualidade do Yashin. Ele em 63 é capaz de arrebatar, digamos assim, esta bola de ouro, e até hoje a única, o único guarda-redes a ser capaz de tal feito, o que diz muito da sua qualidade, nomeadamente numa posição um bocadinho subvalorizada no mundo do futebol. Porque dizem que para um guarda-redes ganhar a bola de ouro é preciso que o futebol seja muito mau no ataque, mas não era verdade com o Yashin. Não era verdade, até porque já falamos de todo o papel revolucionário dele, na forma como ele... Faltou de falar de um papel revolucionário que é a grande penalidade já agora. Exatamente, mas aí podemos terminar, porque a grande penalidade vou tentar resumir isto em 3 histórias engraçadas relativamente às grandes penalidades. A primeira delas era aquilo que tu provavelmente querias indicar, era que o Lev Yashin acaba ainda, ao dia de hoje, por ser o guarda-redes com maior número de grandes penalidades, pelo menos oficialmente defendidas, ou seja, diz que o número supera as 150 grandes penalidades defendidas, o que é um número absurdamente elevado. E eu vou pegar nesta história, ou seja, neste rating de sucesso incrível do Lev Yashin, nesta percentagem, nestes números estratosféricos, para contar uma história que eu tenho algumas dúvidas da sua fiabilidade, digamos assim, ou veracidade, que parece-me o termo,
Eu tinha um tio meu que costumava muito contar a história que no Mundial de 1966, no tal penalti, que já tinha, que já tinha recordado como um gesto de fair play, que houve depois entre o Levi Yashin e o Eusébio, eu tinha um tio meu que me dizia sempre que o Eusébio só marcou aquele penalti porque trocou a chuteira do pé direito para o pé esquerdo e a chuteira do pé esquerdo para o pé direito, e só assim é que enganou o Yashin. Eu confesso que não consigo apurar até que ponto isso é verdade. Tenho algumas dúvidas acerca disto, mas de facto o Yashin era um guarda-redes incrível, nomeadamente por este instinto felino de adivinhar. Não é só uma questão de sorte, muitas vezes nós hoje acabamos por dizer que as grandes penalidades são uma sorte, tem muito uma questão de instinto também, mas também de treino e E de conhecimento. posicionamento. E E conhecimento. conhecimento, exatamente. E até pegando nesta história do Eusébio e do Levi Yashin, o Eusébio costumava dizer que o Yashin tornou-o melhor, porque ele costumava dizer, se eu consigo marcar um golo ao melhor guarda-redes da história do futebol, eu consigo marcar um golo a qualquer um. Portanto, eu tenho que ter na mente que eu sou capaz de marcar um golo a qualquer guarda-redes, porque se eu marco o melhor de sempre, eu consigo marcar a qualquer um. E ele usava muito esta frase para se motivar. O Eusébio costumava, era um dos grandes admiradores do Yashin. O próprio Yashin era muito respeitado. O Yashin era mesmo muito respeitado por várias figuras míticas do futebol. E só para se calhar terminarmos, se calhar até estou aqui a extravasar um bocadinho os tais 5 minutos que tu estavas a dizer. Ou seja, o Yashin representou durante mais de 20 anos um único clube, que nós já falamos, que foi o Dinamo de Moscou, onde até conquistou 5 ligas soviéticas. O próprio dizia, neste caso só para vermos o caráter humilde e até honesto e muito autêntico do Yashin, ele dizia que não se imaginava a representar outro clube, que aquele era o clube que ele de facto amava. E até dizia ele, não se imaginava a viver fora da sua União Soviética. Isto, obviamente, como já falamos no início, fez com que ele, apesar da fama, não tivesse o proveito, nomeadamente financeiro. E é uma história que se conta de um jornalista sobre o russo, que conta que um dia o Puskás convidou o Yashin para ir jantar fora, para ir almoçar fora. E o Yashin, na altura, no final do jantar, o Puskás, neste caso voluntaria-se, entre aspas, para pagar o jantar. E esse mesmo jornalista confidencia que o Yashin ficou chocado com a quantidade de dinheiro que o Puskás tinha na carteira. Porque de facto na altura havia um grande desnível entre os jogadores e aqueles que atuavam no continente europeu ao serviço de equipas da Europa Ocidental, digamos assim, e depois obviamente os outros jogadores de futebol da cortina que atuavam após a cortina de ferro, neste caso um dos bons exemplos é o Lev Yashin, portanto havia um desnível muito grande a este nível. E o jornalista conta que de facto o Yashin ficou chocado com a quantidade de dinheiro que o Puskás tinha na carteira, o que de facto até dá para brincarmos um bocadinho não digo a honestidade, mas a humildade do próprio, ao reconhecer que de facto havia obviamente outras personagens no futebol com uma capacidade e com uma remuneração incrivelmente superior, mas era como ele dizia, para ele aquilo não era tudo. E só para terminar, vou mesmo terminar, isto é um mau exemplo, mas há frases que muito marcadas do próprio. Uma das frases que ele dizia, questionavam muito porque ele era um fumador compulsivo, e ele costumava dizer que os cigarros ajudavam-no a acalmar-se para os jogos, e os treinadores geralmente não, como é que eu ia dizer, não se queixavam ou não o proibiam de fumar, porque sabiam que o rendimento dele era constante ou até melhor pelo facto de ele fumar. Depois ele dizia, obviamente que nós associamos muito a Rússia à vodka, ele costumava beber um bocadinho de vodka antes dos jogos porque dizia ele que tonificava os músculos. Portanto, são aqui algumas Atenção que o histórias. fair play não está a dizer aos jovens jogadores Não, para fumarem nem beberem um não, bocadinho de vodka antes das claro que práticas. não. Claro que não, estamos aqui a falar de uma estirpe completamente diferente. Há mais de. Estamos aqui a recuar 60 anos atrás. Obviamente que o futebol era bastante diferente. Os exageros, aliás, a cultura era bastante mais exagerada em alguns hábitos que nós, obviamente, fomos, inclusive a fumar e beber, fomos, obviamente, cientificamente removendo da nossa vida social. E só para terminar,
Em beleza, falámos há pouco dos penaltis, ou seja, do grande número de grandes penalidades defendidos pelo próprio. Outro dos grandes números que acaba por marcar a sua carreira são os clean sheets, ou seja, os jogos sem sofrer golo. Obviamente que nesta altura, nas décadas de 50, 60 e até 70, que ele acaba por ter ali um ano, na década de 70, acaba por ser difícil de medir a fiabilidade dos dados. Mas há quem diga que em mais de metade dos jogos ele não sofreu qualquer golo, ou seja, ele tem 900 e qualquer coisa jogos disputados ao longo da sua carreira. Imaginem o que é 480, 470 jogos sem sofrer qualquer golo. São números absurdamente estratosféricos, que é um termo que irá marcar este fair play, e é por isso que não surpreende que o mesmo tenha sido condecorado em 1967, ou seja, cerca de 3, 4 anos antes de terminar a carreira com a Ordem de Lenin, que é uma das mais altas condecorações da União Soviética, e juntando-se a um restrito grupo que inclui, por exemplo, só para terminarmos, nomes como Yuri Gagarin, ou seja, um astronauta que se tornou famoso a si, mas também à União Soviética da altura, e, por que não, para terminarmos, e porque falar de desporto, juntou-se também outro dos grandes nomes da União Soviética, que é o Anatoly Karpov, que era um mestre no xadrez e um intelectual incrível, e portanto temos aqui o culminar de uma figura que dentro e fora das 4 linhas foi também um senhor e um fiel e um verdadeiro embaixador da União Soviética, numa altura onde vivíamos uma guerra fria entre culturas ocidentais, neste caso não é bem oriental, mas soviética, e ele acaba por ser um grandíssimo embaixador deste gelo e desta qualidade que, de facto, para além da cortina de ferro, era algo que continuava a espantar as sociedades ocidentais. E no meio de tanta rivalidade entre o Ocidente e a cultura, digamos assim, da União Soviética, este polo, esta polaridade que havia neste mundo, ele sempre foi um homem recheado de fair play e que nunca se proibiu de cumprimentar e de estar com figuras ocidentais que ele próprio venerava. Isso acaba por ser também um traço de personalidade que nós devemos de admirar no próprio. Muito bem, Francisco, eu agradeço a tua presença. Rapidamente, só numa palavra, não tens mais uma palavra, como é que definias Yashin? Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra, já uma palavra, não, mas nós já usamos tantas vezes a palavra que eu acho que vou repeti-la, que é estratosférico a todos os níveis, e é difícil de alcançar ou de haver algum guarda-redes com a capacidade de alcançar um nível estratosférico exibicional, mítico, de lenda, de revolucionário na sua posição, e portanto é estratosférico. Acho que pode ser uma palavra para finalizar, estratosférico a todos os níveis. Eu já disse que podem ler os artigos do Francisco da Silva no Fair Play, procurem no nosso site, pelo nome dele ou pelo Futebol Popular. Não vale também ter escrito outro artigo, procurem mesmo pelo nome dele, que é mais fácil. Eu, do meu lado, escrevi há pouco tempo sobre uma figura, um ícone para a cidade de Auxerre, de seu nome Guy Roux. Pouca gente tem noção de quem foi, os adeptos mais velhos sabem quem é, mas um treinador que se dedicou mais de 40 anos a um único clube na sua carreira e que marcou uma revolução, não só nesse AJA Auxerre, mas também na própria cidade. Espero que tenham gostado deste Futebolografia, este podcast em vídeo do Fair Play, em que vamos tendo aqui diferentes pessoas, mas agora normalmente é sempre o Francisco da Silva, que é um dos nossos, vamos dizer, estratosféricos autores do Fair Play. Francisco, desejo-te um bom dia e um abraço, e que continuem a ler o Fair Play e acompanharem-nos em todas as redes. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado.